Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Nesse contexto e consequência, pessoal, vamos voltar para aquela ilustração pontual. Aqui, beleza? Tranquilo. Aqui nos transmite bastante informações, já fiz aqui o ajuste necessário, tá tudo ok. Bem, primeiramente, pessoal, voltando aqui à informação acerca da sucessão legítima, você sabe que a sucessão legítima é aquela que é operada ex lege, é operada nos termos da lei. Ela independe, portanto, da declaração de vontade do decujus, aperfeiçoada em fenômeno anterior à sua morte, que é feito no testamento. O testamento é o ato de declaração de última vontade, ato esse de natureza personalíssima. Bem, a ameação, como já havíamos começado a tratar, agora vamos conceituar, ela compõe, pessoal, a metade do acervo patrimonial formado do patrimônio comum em sede de uma sociedade conjugal. É por isso que é chamado de cônjuge, porque cônjuge, abre aspas, é o sócio de uma sociedade conjugal. Soar dois sócios, cada sócio é chamado de cônjuge no casamento. Então, os sócios de uma sociedade conjugal são chamados de cônjuge. Cada cônjuge tem direito a uma parcela da metade dos bens patrimoniais comuns, que é chamado de meação. Evidentemente, existe aí discussões e alguns pontos de análise associados. Estou ignorando todas essas prerrogativas. Veja que estou falando com muita atenção. Estou focando como uma regra geral. Tudo bem? Tem, evidentemente, peculiaridades e algumas exceções. Mas, no ponto modal de referência inicial, todo o patrimônio formado na constância do casamento, sendo um patrimônio comum, é formado, portanto, com duas meações. Cada meação corresponde ao percentual de metade, ou 50%, portanto, do acervo patrimonial. Meação, pessoal, não é um instituto de direito às sucessões. Regime de bens não é um instituto de direito às sucessões. Meação, regime de bens, é um instituto do direito de família. Meação, pessoal, não se confunde com herança. Herança, sim, é que é objeto de transmissão em razão do fenômeno mortis-causa. Está lá no artigo 1784. Abre aspas. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Herança vem do latim hereditas, bem fácil de memorizar, hereditas, H-E-R-E-D-I-T-A-S, hereditas, que significa dizer a ação de herdar. Contudo, na linguagem jurídica, no sentido atual dos termos, corresponde a todo um acervo patrimonial do decujo que é transmitido em razão do fenômeno mortis-causa. Veja aqui, pessoal, numa discussão, um processo judicial envolvendo o inventário, a meação ela tem o crivo da proteção do direito de família. Já a herança tem o crivo da proteção do direito às sucessões. Evidentemente, nas sucessões ocorre todo o cálculo de divisão. Mas a meação ela já é transparente nesse direito ao meeiro. Agora, existe um ponto de referência clara, inclusive clássica, que deve ser analisado. Olha só. Por enquanto, ouça. Todo cônjuge superstite ou sobrevivente que for meieiro implica não ser herdeiro. E todo cônjuge sobrevivente que é herdeiro implica não ser meieiro. Pessoal, isso significa dizer evitar o chamado bis in idem. Repito, evitar coibir o bis in idem na sucessão. Porque, pessoal, cria uma margem de vantagem econômica ao meeiro perante os descendentes ascendentes.
cria nessa sistemática uma margem de privilégio patrimonial ao cônjuge em detrimento dos descendentes e ascendentes. Mas vocês vão ver que existem correntes. Mas vocês vão ver que existem discussões. Nesse contexto de consequência, pessoal, o patrimônio comum é um ponto incontroverso. Já o patrimônio particular é uma parte discutível. A parte particular é que é a parte objeto essencial de discussões em sede de sucessões. Inclusive, pessoal, está translúcido no artigo 1824. Essa conotação. 1829, perdão. 1829. Diz o seguinte, olha só, abre aspas. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Existe, portanto, uma ordem clara translúcida que deve ser observada pelo juiz. Agora veja, quem são essas ordens? São as classes. Classe dos descendentes, classe dos ascendentes, classe dos cônjuges sobreviventes e a classe dos colaterais, até o 4º grau. Nesse contexto de consequência, pessoal, o cônjuge, ele sempre irá concorrer com quem, gente? Sempre haverá uma situação de concorrência com o cônjuge. Em que situações? Em que envolver descendentes. Cadê? Opa! Em que envolver descendentes e que envolver ascendentes. Mas a concorrência do cônjuge, pessoal, olha só, passa para uma ressalva na figura dos descendentes. Veja o artigo 189, inciso 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge com sobrevivente. Mas existe uma ressalva. Ou seja, não ocorrência dessa concorrência. Veja as circunstâncias. Se casado com este, com o falecido, no regime da comunhão universal de bens. Na separação obrigatória de bens, existe uma polêmica aqui, já vamos trabalhar isso. Ou se no regime da comunhão parcial de bens, o autor da herança haver deixado o que, gente? Bens, não houver deixado bens particulares. Então veja, pessoal, a ideia de concorrência sucessória, ela tem como ponto modal a questão se os bens são comunicáveis ou incomunicáveis, se os bens deixados por recursos são particulares ou não, se são comuns ou não. Esse aqui é o ponto crítico, respeitando-se sempre a meação, que é a parcela pontual dos 50% garantidos ao cônjuge sobrevivente. Nessa medida e consequência, pessoal, retomando a análise, a meação, pessoal, o artigo 1829 deixa claro no seu inciso 1 que no que tange a meação existe, portanto, uma garantia. E existe, no que tange a herança, a possibilidade de concorrência sucessória. Agora veja, pessoal, indo para a herança, mais uma vez, a herança vem do latim hereditas, a significar uma ação de herdar, mas recebe o sentido jurídico, pessoal, de todo um conjunto de acervo de bens deixados pelo decújo, pessoal, que são transmitidos para os herdeiros. Eu vou reforçar a informação, todo o conjunto de direitos, bens e obrigações deixados pelo decújo, mas transmitidos automaticamente em razão do fenômeno morte para os herdeiros. Nesse contexto e nessa consequência, pessoal, esse acervo patrimonial que é objeto de discussão a nível judicial é chamado de espólio. Espólio, portanto, é todo esse conjunto patrimonial que é objeto, portanto, pessoal, de discussão judicial. A herança, nesse outra contrapartida, é esses bens que são transmitidos aos herdeiros. Herdeiro tem herança. Herança é do herdeiro. Agora veja, pessoal. A herança, como eu havia dito para vocês, vai abranger bens, obrigações e direitos. Mas não significa dizer, pessoal, que o herdeiro
ele tem que sacrificar, portanto, todo o seu acervo patrimonial, ou boa parte dele, para receber uma herança. Não existe isso, porque existe um princípio norteador que está, inclusive, no artigo 1792, que é o princípio das forças da herança. Princípio das forças da herança. Que deixa bem claro que o herdeiro ele vai limitar, portanto, toda a sua responsabilidade patrimonial nos limites da herança. A propósito, voltando ao esquema aqui anterior, fica claro, pessoal, que A e B formou o que, gente? Uma sociedade conjugal que possui na sua totalidade um patrimônio, sendo que uma parcela dela é formada de patrimônio ou bens comuns e a outra de bens particulares ou patrimônio particular. Assim sendo, pessoal, só vai ocorrer a efetiva transmissão dos bens a partir da ocorrência do fenômeno chamado partilha. Na partilha, cada um dos herdeiros receberá sua opinião atinente à divisão patrimonial das cotas relacionadas à cisão dos bens do decúgio para cada um dos seus titulares. Bem, o artigo 1792 diz o seguinte, abre aspas, do Código Civil. O herdeiro não responde aos encargos superiores à força da herança, incumbe, porém, provar o excesso, salvo se houver inventário que excuse demonstrando o valor dos bens herdados. Significa dizer, pessoal, que eu como herdeiro, você como herdeiro, não vai ser obrigado a sacrificar a esfera patrimonial individual para cumprir com o pagamento de débitos já dados como existentes à época em que o decujus, portanto, vivo, tem adquirido. Na mesma medida e consequência, isso está translúcido no artigo 1792. Agora, cuidado com alguns tipos de situações pontuais, porque pode ocorrer, pessoal, tema de discussões, por exemplo, no que envolve as pensões alimentícias. Isso nós vamos ver mais à frente com um tópico especial da matéria. Bem, na mesma medida e consequência, pessoal, ainda tratando de herança, eu deixo bem claro para vocês, pessoal, que além de ser um atentado à conduta ética, moral, é inadmissível, pessoal, por força de lei, por força de expressa disposição legal, o chamado pacto sucessório ou pacta corvina. Repito, é vedado expressamente no sistema jurídico em vigor o chamado pacto sucessório ou pacta corvina. E estar, portanto, previsto no artigo 426 essa expressa vedação legal. Artigo 426. 426. Olha o que diz, pessoal, do Código Civil. Abre aspas. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Então, pessoal, além de ser desprovido de contexto ético, desprovido de contexto moral, é expressamente vedado, pessoal, no Código Civil, a discussão em vida perante terceiros de bens de uma pessoa que não está viva, a nível de transmissão pós-morte. Voltando para o desenho aqui informado para vocês, pessoal, esse desenho é bem claro. Quando nós falamos pontualmente da meação do patrimônio comum que é formado, do patrimônio individual de cada um dos cônjuges, é algo que não é seu como herdeiro. Você só tem, portanto, ponto para discutir essa matéria se o autor da herança morrer. Não pode, portanto, herdeiros discutir algo que não lhe pertence. E, não obstante, pessoal,
responder pelas condutas, portanto, do autor da herança, limitações no seu comportamento quanto às alienações e negócios que ele for fazer com a herança. Então veja, existe uma proteção aos herdeiros, mas não existe uma deliberação dos herdeiros quanto à tratativa dos bens que compõem o acervo patrimonial do autor da herança. Esse, portanto, pessoal, plenamente vedado no sistema jurídico, o pacto sucessório. Agora, pessoal, uma questão pontual que envolve a matéria é a chamada, pessoal, adiantamento da legítima. Adiantamento da legítima. E isso está autorizado no Código Civil. Inclusive, pessoal, envolve o tema chamado planejamento sucessório. Envolve, portanto, todo um contexto de planejamento familiar e fiscal para o viés sucessório. E te digo mais, é tema objeto de análise das chamadas holdings familiares, que nesse contexto envolve um tema de estudo pontual, uma aula específica para isso. O que diz o artigo 544 acerca do adiantamento legítimo? Olha só. E isso você vai estudar comigo mais à frente de forma mais aprofundada. Abre aspas. A doação de ascendente a descendentes ou de cônjuge a outro importa adiantamento do que lhe cabe por herança. Nada impede o adiantamento da herança. Mas não que o herdeiro venha se intrometer nesse acervo patrimonial, chame terceiro, aperfeiçoa-se inclusive uma promessa de um contrato definitivo e venha nesse sentido querer que produza efeitos jurídicos. Isso é inadmissível no direito. Pessoal, em contrapartida, existe uma proteção associada que é a vedação da doação inoficiosa. Veja que existe uma prerrogativa pacífica que é o adiantamento da legítima. Mas em outra esfera pontual, no 549, existe especificamente, pessoal, a vedação da chamada doação inoficiosa, que está expressa no artigo 549 do Código Civil. Vou analisar com mais a profundidade à frente, mas já vou adiantando aqui o barco com você, porque você já está suficientemente preparado para entender alguns pontos mais avançados. O artigo 549 do Código Civil diz o seguinte, pessoal, abre aspas. Nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Pessoal, ou seja, o testamento, ele tem, portanto, pessoal, de fato, um ato, uma declaração unilateral de vontade do testador, mas ele não pode ultrapassar os limites translúcidos da legítima. Ele não pode invadir algo que já recebe essencial proteção, que é a legítima. Está lá no artigo 1846. Mas antes, pessoal, vamos ler o artigo 1845, que trata quem são os herdeiros necessários. Aqueles que são destinatários ontológicos da legítima. Olha o que diz o 1845 do Código Civil. Abre aspas. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Esses caras, eles, portanto, pessoal, são chamados de herdeiros necessários. Em contrapartida, nós temos os herdeiros facultativos, que são os colaterais. Ainda no exame da doação inoficiosa, vamos identificar, portanto, o que é a legítima. Artigo 1846 do Código Civil. Olha o que diz. Abre aspas. Pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade, repito, a metade dos bens da herança, constituindo a chamada legítima. Essa particularidade deixa clara, deixa translúcida, pessoal, que recebe especial proteção. Eu não me recordo o slide, mas me parece que é o 140 em diante. Vamos aqui tentar identificar o 140 em diante.
Veja, pessoal, que é bastante coisa, né? Eu tenho um desenho bastante interessante que fala dessa questão da doação não oficiosa, só para a gente poder ilustrar. Aqui é o adiantamento, né? Doação não oficiosa. Olha aqui, pessoal. Significa dizer, evidentemente, pessoal, aqui é só uma demonstração. Nós vimos o gráfico anterior, né, o diagrama anterior, que tem bens particulares, bens comuns, enfim. Eu estou falando aqui daquilo que compete a compor a herança. Nós temos, portanto, considerando que essa parte é a herança, 50% é para os herdeiros testamentários. E os 50% é para os herdeiros necessários. O professor não tem testamento, então tudo é para os herdeiros. Veja que pontualmente, pessoal, eu só posso falar, aliás, daqui a pouco vamos ler o artigo 1857, em herdeiro testamentário, se tiver o quê, gente? Se tiver testamento. O que diz, mais uma vez, o artigo 549 do Código Civil? Que anula, pessoal, qualquer doação, qualquer negócio jurídico que envolva a doação, uma liberalidade, em que venha invadir o quê, pessoal? A parte em que compõe a legítima. Não pode, portanto, exceder a legítima. A legítima é sagrada. Ela está sacramentada na literatura do Código Civil. Não pode ser objeto, pessoal, de invasão. A doação inoficiosa é nula, segundo a literatura do Código Civil. Bem, retomando aqui, vamos ler o artigo 1857, não aqui, filho, aqui. 1857 do Código Civil. Em especial, o parágrafo 1º. Mas antes vamos ler o caput. Toda pessoa capaz pode expor por testamento a totalidade de seus bens, ou de parte deles, ou depois da morte. Significa dizer que eu posso dispor tudo, em tese, né? Cuidado. O parágrafo 1º bota um freio a essa particularidade. Olha o freio. Parágrafo 1º do artigo 1857 do Código Civil. Abre aspas. A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. A legítima dos herdeiros necessários não pode ser incluída no testamento. Então, pessoal, é bem claro, bem translúcido. Significa dizer, voltando aqui ao raciocínio, daqui a pouco vai ler isso tudo aí, voltando aqui ao raciocínio, significa dizer, pessoal, que 50% que compõe a legítima não é autorizado a transmissão para terceiros. Não autorizado. Pessoal, se fosse somente isso, seria bem fácil. Mas tem ainda um ponto interessante. Veja, nós falamos para você o que é meação, falamos para você o que é uma herança, e na herança nós conceituamos para você o que é uma herança. Você entendeu o que é herança. Falamos inclusive da particularidade latim, hereditas e tal. E aí em seguida nós falamos para vocês, pessoal, que a herança, pessoal, é insuscetível de negociação pelos herdeiros em vida, porque pratica esse caso chamado pacto sucessório ou pacta corvina, que é vedado no sistema jurídico. E dentro dessa prerrogativa de doar, vimos agora, pessoal, a questão da doação inoficiosa. E vimos que não pode, por testamento, não pode haver, portanto, pessoal, discussões que venham a invadir a parte da legítima dos herdeiros necessários. Porque já está uma parte já objeto de deliberação, de disposição do testador, que usou 50% que compõe a herança. Já está garantido por lei. Agora veja, existe um outro ponto interessante, pessoal. Ao lado do adiantamento da legítima, que é autorizado no artigo 544, há também, pessoal, a cessão de direitos hereditários. Há também, verbo haver, a cessão de direitos hereditários. Está prevista no artigo 1793. 1793. A cessão de direitos hereditários. É utilizada a expressão no plural.
a cessão, transmissão de direitos hereditários. Vamos aqui. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão que dispõe ao co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Aqui nós estamos falando, pessoal, já de um processo de inventário. Estamos falando aqui de uma discussão a nível de transmissão de bens. E nesse contexto, como vimos há pouco, o indivíduo ele pode muito bem não aceitar a sua herança. E aí o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai fazer pontualmente o que, gente? Por instrumento público, ele vai fazer a cessão de direitos hereditários. Agora veja, de forma correlata a isso. Pessoal, além do adiantamento da legítima, além da cessão de direitos hereditários, vamos tomar um cuidado no que tange a natureza jurídica da herança. Pessoal, a herança, por determinação do Código Civil, tem a natureza jurídica de bem imóvel. É, portanto, pessoal, uma natureza jurídica ficcional. Foi dado por força e expressão de lei. A natureza jurídica da herança é de bem imóvel por força de lei, por determinação legal. E isso está onde? O que se fala se prova no artigo 80, inciso 2, que diz o seguinte: considera-se bens imóveis, para os efeitos legais, o direito à sucessão aberta. O que se fala se prova. É dado, portanto, à herança a natureza de bem imóvel. Professor, e quando é que encerra essa natureza? Quando ocorre a divisão dos bens. Pós-fato, a partilha. Quando ocorre a divisão dos bens. Não esqueçam, pessoal, que não obstante a herança é um direito sucessório herdeiro, processualmente há a formação do espólio, que é toda a agregação desses bens, que inclusive, pessoal, é sujeito de relação jurídica processual. O espólio tem o comportamento de sujeito processual. E aí, subsequentemente, dentro desse processo de inventário, vai haver a partilha dos bens, vai haver a cisão dos bens, vai haver, portanto, a entrega dos bens para os seus respectivos herdeiros, respeitando, pessoal, a meação, respeitando os direitos sucessórios. Bem, então não acabou a minha fala. Bastante coisa. Como eu havia falado para vocês. Muita coisa ainda. Pessoal, nesse contexto de consequência, eu queria já começar a tratar de alguns pontos específicos já previstos no Código Civil Brasileiro. 1884, 1885, não, 84, que é a Droid de Saicine. Mais uma vez, vamos retomar o raciocínio, pessoal, do Droid de Saicine, ou princípio da Saicine, que é o da transmissão. Bem, a particularidade do Código Civil é transmitir a herança, preservar o direito de família da ameação do meio. Essa que é a particularidade maior do nosso Código Civil. Reconhecendo, portanto, direitos sucessórios aos herdeiros, preservando a ameação ao cônjuge superstite ou sobrevivente. Beleza. Voltando aqui, o artigo 1784, mais uma vez, do Código Civil, diz o seguinte: aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Legítimos, porque a sucessão é legítima. Testamentários, porque a sucessão é testamentária. Vimos um outro modo que é possível haver, pessoal, uma sucessão legítima e termos aí pontualmente um testamento. Podemos ter, portanto, nesse mesmo contexto de prerrogativa, somente uma sucessão legítima. Podemos ter somente uma sucessão testamentária. E aí vai haver as diversas delações teóricas. Nós vimos isso, inclusive, em sala de aula. Bem, o Código Civil, pessoal, estabelece, portanto, no artigo 1829, uma ordem de preferências no que se refere à sucessão legítima. Na testamentária não existe isso, mas na legítima tem. Sucessão legítima. Existe uma ordem de preferências. E essa ordem de preferência é chamada de classes.
que vai vocacionar a dimensão hereditária, chamando-a no gênero ordem de vocação hereditária. Repito, o Código Civil estabelece uma ordem clara, de forma translúcida, cristalina de preferências. E essa ordem de preferências é uma ordem de classes. Cada classe estabelece uma vocação hereditária, uma força clara de preferência. Portanto, pessoal, na sistemática pontual aqui, os descendentes preferem os ascendentes, que por sua vez preferem o cônjuge sobrevivente, que por sua vez prefere os colaterais. Repito, numa visão superficial, porque você sabe que tem a concorrência com o cônjuge, mas veja, numa ordem superficial, nós temos categoricamente os descendentes preferindo os ascendentes, preferindo o cônjuge sobrevivente, preferindo os colaterais. Então, pessoal, nesse sentido e consequência, temos que analisar que o Código Civil, ao estabelecer uma ordem de vocação hereditária, ele pontuou uma regra conexa a essa sistemática de preferência de classes. E essa regra conexa é a chamada concorrência sucessória do cônjuge superstite ou sobrevivente. Isca, meu filho. Aqui. Que é, mais uma vez, a regra da concorrência sucessória do cônjuge sobrevivente ou superstite. Veja que a regra clara é a ordem de vocação hereditária, e a vocação hereditária é identificada por classes: descendentes, ascendentes, cônjuge sobrevivente e colaterais. Mas o Código Civil associou no que tange aos descendentes e no que tange, pessoal, aos ascendentes, a chamada concorrência sucessória do cônjuge sobrevivente. Nesses dois casos, haverá a possibilidade de concorrência sucessória. Não há concorrência sucessória entre descendente, ascendente, cônjuge e colateral, nessa ordem de raciocínio, excetuando o cônjuge sobrevivente, que vai, evidentemente, concorrer com o descendente e com o ascendente. Tudo bem? Assim sendo, pessoal, nós temos no final dessa ordem de vocação hereditária os colaterais. Só que os colaterais, pessoal, eles só se inserem nessa temática no que tange, no que se refere até o quarto grau. Só se insere até o quarto grau. Assim sendo, os herdeiros colaterais, eles poderão ser herdeiros colaterais de segundo grau, herdeiros colaterais em terceiro grau e herdeiros colaterais em quarto grau. Não se conta essa história de colateral de primeiro grau. A contagem começa do segundo grau. Bem, feito isso, anotem aí, por favor, os herdeiros colaterais do segundo grau, pessoal, que vai até o segundo grau, são os irmãos. Os irmãos. Assim sendo, nós temos os irmãos germanos ou bilaterais, que são aqueles provenientes de mesmo pai, de mesma mãe, portanto, eles têm a mesma base genética, portanto, de ancestralidade imediata, pai e mãe. E temos os irmãos unilaterais, que também você encontra na expressão herdeiros colaterais unilaterais. Herdeiros colaterais de segundo grau unilaterais, que são, pessoal, o irmão de uma das linhas, materna ou paterna. Nesse sentido e consequência, para o cônjuge, havendo o herdeiro colateral unilateral, nós temos o nome do enteado ou enteada. Então veja, os herdeiros colaterais de segundo grau, irmãos, temos os germanos ou bilaterais, aqueles que são provenientes de uma mesma base familiar, de uma mesma conjectura familiar, e os unilaterais, que são aqueles provenientes de um único braço, de uma única referência materna ou paterna. Agora, cuidado, gente, com o que eu vou dizer agora. Não existe mais distinção, gente, de filho adotivo,
filho proveniente de um outro relacionamento, o teado, ou um filho obtido fora da relação conjugal. Não existe essa tratativa legal. O Código Civil e a Constituição, principalmente, abomina qualquer tratamento preconceituoso quanto às referências de irmãos. Porque, pessoal, na mesma medida que herdeiro é herdeiro, só diferenciando se é necessário ou facultativo, irmão é irmão. Irmão é irmão. Não há um tratamento jurídico díspare de filho obtido em razão de um concubinato impuro, no linguajar maior, popular, adulto, vindo do adultério. Não há distinção entre irmãos, entre descendentes, se o irmão é proveniente de um outro relacionamento, mesmo já estando separado judicialmente. Não existe distinção, se adotivo ou não. Pessoal, seguindo nosso barco, existem os herdeiros colaterais de terceiro grau, que são os tios e os sobrinhos. Bem tranquilo. E os herdeiros colaterais de até quarto grau, que são os primos, os tios avós e os sobrinhos netos. Tá? Beleza? Então, feito tais expoentes, para finalizar esse bloco pontual, vamos aqui analisar especificamente, pessoal, a questão do artigo 1829, inciso 1, que ele vai tratar, pessoal, de ressalvas no que se refere à concorrência sucessória. Já passamos dos 30 minutos, só para finalizar, que é muita informação, eu tenho que ensinar isso tudo. Então, vamos lá. É um material muito extenso, por sinal. Artigo 1829 do Código Civil, no seu caput, diz, abre aspas, a sucessão legítima refere-se na seguinte ordem. Portanto, existe uma ordem de vocação hereditária, existe, portanto, classes. A classe dos descendentes, a classe dos ascendentes, do cônjuge sobrevivente e dos colaterais. Tudo bem? Nesse sentido e nessa consequência, pessoal, dos descendentes, eles concorrem com o cônjuge. Os ascendentes concorrem com o cônjuge. Só que no que tange os descendentes, existe uma ressalva, que é o cônjuge sobrevivente estar casado com o falecido à época, quando vivo, no regime da comunhão universal, no da separação obrigatória de bens, já vamos trabalhar esse porquê desse artigo aqui, e no regime da comunhão parcial. E no regime da comunhão parcial, pessoal, há uma exigência. O autor da herança não pode ter deixado o quê, gente? Bens particulares. Eu quero que você memorize essa redação. Eu quero que você memorize essa redação, que ela vai ser crucial para a próxima aula. Meus queridos e queridas, um grande abraço, muito obrigado à presença de vocês, tá? Agradeço a Deus sobre todas as coisas. Muito obrigado. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.